Prestem atenção nisso que estou dizendo. Não existe greve consensual. E a greve até é um movimento legítimo de trabalhadores que não estão recebendo o seu salário. Está na legislação. Mas esta tese de que foi consensual, ela é desmanchada na primeira frase de uma entrevista mal concebida, mal realizada do presidente Alessandro Barcelos, quando ele disse que ele foi surpreendido na manhã de ontem. Então não houve nenhum consenso. O que houve, e é legítimo que os jogadores o façam, foi uma negativa de exercer a sua profissão, o trabalho, porque eles estavam há 13 meses sem receber o direito de imagem, que é uma parcela, uma forma de remuneração. Eu até entendo que é legítima a greve, embora no caso dos jogadores de futebol eu conteste, especialmente nesses clubes grandes do futebol brasileiro. A gente está falando de um jogador que ganha 300, 400, 500, 600, 700 mil reais. E que 40% disso, para quem ganha 500, 200 mil reais, não está sendo pago há 13 meses. O que incomoda, e o clube tem esta obrigação de cumprir o que está no contrato. Mas é bem diferente uma greve de quem vai receber 300 e deixa 200 13 meses sem receber, e vai receber agora e já recebeu, inclusive, boa parte disso, do que quem ganha um salário mínimo, de quem é professor estadual ou municipal, de quem é cobrador de ônibus, de quem é motorista, e se não receber uma parte do salário, não paga pensão alimentícia, não paga a luz, não paga a água, não bota arroz e feijão na mesa, não paga a creche, não paga a escola dos seus filhos, não dá o mínimo para sua família subsistir. Mas eu quero me reportar, além das críticas que já fiz à direção do Internacional, que foi inábil e incompetente neste processo, aos jogadores que tremeram, que pipocaram, que não deram as justificativas plausíveis e que o momento sensível exigia. Não ao jornalista, mas à torcida e aos associados do clube. Os jogadores tremeram, se esconderam através de uma nota. Ah, o Tyson não. Ele teve um comportamento juvenil. Ele deu um chilique ontem na sala de imprensa do CT Parque Gigante e quando foi indagado pelos jornalistas, vem aqui falar. Saiu, comportamento juvenil, não é comportamento de líder de um grupo, de um time do tamanho do Internacional. Os jogadores tremeram das explicações, deveriam ter concedido uma entrevista coletiva. Ora, Menegas, por que tu está surpreso? Afinal de contas, parte desse grupo treme contra o Vitória, treme contra o Olímpia, treme contra o Globo, treme contra o Grêmio no Campeonatinho Gaúcho. Os jogadores do Internacional, ou boa parte deles, segue tremendo. Boa tarde a todos vocês sintonizados na Band TV, Canal 10, Donos da Bola RS entrando no Rio Grande do Sul e mundo afora na live do YouTube, onde está a nossa enquete interativa. Joga pro ar, Paulo Pires e Chiclé. O Grêmio contra o Vasco, só a vitória serve? Ou o empate está de bom tamanho? A gente abre o programa com o Tiger Junk informando, e eu tenho enorme curiosidade disso, o time que o Roger, é ele mesmo que escalou o time? Tiger Junk. Time que o Roger Machado manda a campo. Vamos lá, o Roger Junk escalará o Grêmio hoje à noite. Meneghete, abraço para você, para todo mundo que acompanha no Donos da Bola, com mudanças. E obviamente que a pergunta que tu faz, ela é levantada. Quem escalou o time? A gente sabe como o Roger está na corda bamba na partida de hoje. E as alterações podem ser um reflexo disso. O time do Grêmio vai a campo com o goleiro Breno, 3 zagueiros, Bruno Alves, Jeromel e Walter Kahneman. 2 alas, Edilson na direita, Nicolas na esquerda. 2 volantes, Thiago Santos e Bitelo. E aí na meia, Benítez e Biel. Benítez entrando na vaga de Janderson. Na frente, o Diego Souza. Esse, o controverso time escalado por Roger Machado, que será confirmado hoje à noite. A informação de bastidor diz que o Roger recebeu influências para recorrer aos cascudos, aos medalhões. César, quero te escutar. Em determinado momento nós tivemos isso claramente, né? Nós tivemos um momento em que Romildo Bolzan e também Denis Abraão falaram que Benítez seria a solução para o time, isso acabou demorando e hoje tem essa solução. O que a gente pode falar sobre isso? O torcedor do Grêmio hoje tem 2 sentimentos. Um, de que o trabalho é bagunçado, de que as coisas não funcionam, de que o Grêmio é um desmando, porque, mais uma vez, nós vamos ter um time completamente diferente do time que tivemos nos últimos jogos e que o trabalho está por um fio para ser derrubado. Seja o trabalho do Roger, seja o trabalho do Denis Abraão, esse, para mim, já em hora extra, há bastante tempo, já que a gente está falando dessas questões trabalhistas. Né? Não é bom. Já há algum tempo já o Denis Abraão já não poderia estar mais lá, mas segue lá. Por outro lado, tem que torcer. Tem que torcer, porque não tem outra saída. A camisa do Grêmio vai estar em campo hoje,
o Grêmio faz a opção por jogar com um time todo ele... O Grêmio vai ter 3 jogadores hoje que não são jogadores ainda em forma. O Diego Souza, o Benítez e o Edilson. 3 jogadores que têm dificuldade física importante, que é só olhar, né? Tu passa caminhando aqui, tu vai ver que ele está com dificuldade física. Esse é o modelo do Grêmio hoje. O que resta para o torcedor? Eu, Meneghetti, eu vou estar torcendo. Ribeiro. Sabe, Meneghetti, eu e tu temos uma coisa em comum. Não estamos em dificuldade física. Não, nem é isso. Não, eu tenho que dizer que tenho tomado uns comprimidos para dormir. Mas, enfim, nós sempre trocamos essa ideia de que um dia nós vamos ganhar na Mega Sena. Né? Eu tenho essa convicção. Eu já ganhei a minha primeira vez, tu sabes disso, né? Quando eu conheci a dona Lúcia Matos, parabéns. foi o meu primeiro prêmio. Parabéns pra ti. Foi o meu primeiro prêmio. Por que sempre quando chega perto do final de semana tu começa com essas... Não, porque ele falou de Mega Sena, de sorteio e tal. E agora eu tô ganhando dinheiro na KTO.com, que paga muito melhor e muito mais rápido que a Mega, tá? Nós ainda achamos, né? Nós temos esse sonho e convicção, né? Um dia, eu até confesso pra vocês que tá demorando um pouquinho. Acho que tá demorando, mas vão ganhar. Por que eu tô dizendo isso? Porque o Roger virou um novo apostador da Mega Sena. Ele é difícil, tá? Mas ele pode ganhar. Se ele for pra KTO, ele vai se dar muito melhor. Tá. Mas ele pode ganhar. Ele pode ganhar. Tá, mas qual é a aposta que ele fez? O Tiger acabou de dizer aí. Mais uma. O time do Grêmio tem sido uma tentativa de ganhar na loteria. Porque é uma boa tese. só isso explica as diversas mudanças de time, de sistema, recuperar jogadores que não deram absolutamente nada. Hoje teremos 2. Agora ele pode ganhar, né? Quem são os 2? Hoje, Thiago Santos e Benítez, tá? Tá, mas o Thiago Santos ele não tem muita alternativa. Ele tem alternativa, ele tem Sarará. Tem Lucas Silva, Fernando Henrique. Mas o Thiago Santos o Thiago Santos é atleta. Também. É atleta. Não, é atleta. É atleta. Há algum subliminar aí. Não, é atleta. Ele pode ganhar, não pode? Assim como eu e tu, podemos um dia ganhar, né? Então, é difícil, né? É complicado, né? Não é que nem a KTO que tu tem grandes chances. Isso. A Mega Sena é mais difícil. Boa. Mas ele pode ganhar. Só que, assim, ó, a chance é muito pequena. É de Tá? Mega Sena. Mas ele pode ganhar. Então, para terminar assim, esse time que o Tiger falou, para mim é o seguinte, a chance de dar errado é tão grande, que pode dar certo. Daqui a pouco a gente vai palpitar na KTO.com. Fala, JB. Eles não querem deixar o Baldasso falar. Exatamente. Ou o Baldasso está fazendo... Atenção, parem as máquinas. Baldasso em greve. Ele não falou no programa ainda. Baldasso em greve. Vai, JB. Não tem nada atrasado contigo, Baldasso. De repente, aproveita... Mas o Baldasso não precisa estar atrasado para fazer greve, Não, cara. foi um comum acordo com a diretoria. É isso. Ele não tá fazendo greve. Atrasado não tá, mas eu pedi aumento esses dias aí, até agora não me respondeu. Greve consensual. Essa eu nunca tinha visto. A Tá, greve mas consensual. Meneghetti, assim, ó. O Grêmio, ninguém pode acusar o Grêmio de incoerência. Ninguém pode acusar o Grêmio de incoerência, não por esse time. Porque, recentemente, o Roger Machado e a própria direção gremista disseram, captem o que eu vou falar, disseram que o time não estava bem por conta dos jovens, que tinha muitos jovens que estavam precisando evolução nesse sentido. Eu acho um absurdo, você provavelmente que está me ouvindo e assistindo vai achar um absurdo, mas foi o que o Grêmio disse, e foi o que o Grêmio está fazendo. O Grêmio está dizendo, ó, tem muitos jovens, vamos botar velhos. E botou Benítez, botou Thiago Santos, botou 3 caras cascudos, todo mundo. No time tem o Breno, que é goleiro, já tem alguma rodagem, o Bitelo, o Nicolas, que tem meia idade, 25 anos, e o Biel, 4. De resto é tudo muito acima de 30 anos, no mínimo 31 para fora. Ou seja, o Grêmio está colocando um time de cascudos em campo. Vai dar certo? Bota assim. Fecha em mim, porque eu vou dizer exatamente o que está acontecendo no Grêmio neste Fecha momento. em mim, esquece a legenda. E vocês vão entender a figura. Um casal está em crise no casamento. Eles estão chegando à conclusão que a melhor solução é se separar. Mas eles precisam de uma última tentativa. Eles precisam da comprovação de que realmente não dá mais. Eles marcam uma viagem, uma segunda lua de mel para Cancún. Eles não estão fazendo isso para que dê certo. Eles precisam da comprovação de que nada mais salva. O presidente do Grêmio, quando estende a demissão do Roger e do Denis Abraão até o jogo contra o Vasco, não é porque ele acha que vai dar certo. É porque ele precisa de uma última grande comprovação de que não vai dar. O Roger Machado, quando decide pelos medalhões no time, não é porque ele acha que vai dar certo. Ele precisa provar para todos e para si mesmo que esta era uma única alternativa que ele também acha que não vai dar certo.
Esse casamento acabou. Só que ambas as partes, Grêmio e Roger, precisam de uma última comprovação de que não dá. E é hoje à noite contra o Vasco. Olha, quero bater palma aqui, meu Vasco. Assim, ó. Eu pensei que Não, eu tô falando sério, tá? Porque eu fiquei impressionado com a qualidade da tua tese. Obrigado. Eu A tua pensei que tese a é de minha uma tese... Por profundidade. que tu não abre o canal? Fabiano Baldasso Já falei falando pra de ti. Grêmio. Tá pronto, esse Tá cara pronto, vai ficar cara. milionário, Tá cara. pronto. Olha, se tu quiser, se a Canal do Monique YouTube. não tiver tempo, eu fico lá lendo os recados e tal. Então me dá 5% dos teus rendimentos que eu tô dentro. Se a Monique não tiver tempo, coitada da Monique. A Monique tem que é a jogar pessoa que bola, mais né? Porque do time da trabalha. Band ninguém joga bola, ela tem que A tremar, Monique, né? tu sabe, né, Baldasso, assim, se tu se separar, a Monique... Não chega, já disse sexto casamento, já É o não dá sexto. mais. O cara tem cartão de milhagem. Não, isso é verdade. Mas se por acaso o Fabiano Baldasso separar, a Monique, ela não é que ela leva os bens dele. Não. Ela leva tudo, porque o Baldasso não sabe nada. Sabe o que mais... O padre já faz online o casamento. Já é online. essas- o casamento. essas Não, teses... e aí o padre diz assim, ó, Baldasso, a porta da rua tá aberta. Aí a Monique fica com a casa, com o carro, com a conta, porque ele não sabe nem a senha da conta dele. É tudo com a Monique. Eu só porque eu uso a sandália da humildade, né? bem. Então eu sei reconhecer. Eu pensei que eu tinha sido brilhante. Não. Mas Hoje o Baldasso... o time superou! Aí mais eu me tenho que assusta na tese reconhecer. do Pedro. Eu queria saber a tua, né? Eu preciso só para completar Não, o meu eu- comentário. cara, depois não, que o só Baldasso para disse, completar o o meu silêncio comentário, é o meu limite. César. sobre hoje à noite. Hoje, e visualiza, Baldasso, visualiza. 7 horas, CCD, senta ao lado de Ribeiro Neto. Hoje vai tá bom. Ao Nada é lado tão de ruim que não Ribeiro possa ser Neto. piorado. Microfone aberto. E agora começa a transmissão da partida do Tricolor. E eu aqui, com todas essas manifestações de vocês, agregado ao humor de Ribeiro Neto ao meu lado de noite, o que tu pensa que vai acontecer com Não, cara, não tem nada que possa ser bom pra ti hoje. Mas milagres acontecem. Pois eu vou te dizer então o que vai acontecer. Benítez de falta. Ô, Tiger, vamos colocar o Tiger aqui na conversa, porque o Baldasso tangenciou um assunto que a gente não falou muito. Tá? A gente está dizendo muito que o Roger está na marca do pênalti. O Baldasso falou que talvez vá junto aí, na linda tese dele, o Denis Abraão. O que está em debate hoje? Manutenção do Roger, do departamento de futebol, de um ou de outro, ou de ambos, Tiger? O cenário hoje, Meneghetti, é que cai todo mundo. Haveria uma implosão no departamento de futebol, caindo o Denis Abraão, o Sérgio Vasquez, o executivo também está na mira, o Diego Serri e o treinador. Se alguém destes se salvar, entre Roger e departamento de futebol, é mais provável que o departamento de futebol se salve do que o Roger. A tendência é que caia todo mundo, mas existe e sempre existe, principalmente pelo fato de que o presidente Romildo não vê em seus pares políticos alguém para ocupar esse cargo, a possibilidade do Denis Abraão se salvar. Aí é que está, Meneghetti. Eu leio assim, tá? O Tiger tem a informação, eu não tenho a informação, tenho a leitura do fato, que o Denis só cairia, salvo um desastre num jogo, que não é uma tendência, o Vasco ganhar o jogo para um placar elástico, o time do Vasco também não é tudo isso que a gente está pensando, né? Assim, o Vasco está sobrando, está com 40 pontos na Série B, que não tá. Então, assim, salvo um placar elástico, se o Grêmio perder o jogo, que cairia o Roger, e na minha opinião, só com derrota, nem com empate jogando mal, que o Denis só cairia se vier Renato Portaluppi como técnico, o que o Dávila disse na Rádio Bandeirantes ontem no Donos da Bola Radio, de que não é tendência. Eu vou dizer, eu acho que não é tendência, porque se fosse, já teria acontecido. Tá? Então o Renato já disse não. Não, mas esse primeiro não do Renato era esperado, né? Mas pode mudar. Como É o na nome do vida cha- as é o coisas nome do mudam, charme. entendeu? Depende de como chegar para ele. Porque o Renato... Vamos falar a verdade, depende do valor, né, Ribeiro? A gente conhece o Renato, né? Não, mas é que assim, ó, o Não, Renato agora... valor e outros negócios, tipo a chave única, Mas ele sem tem ainda, cópia. ele já só pra te tem. avisar que ele tem, tá lá com ele, não, essa chave tá com ele ainda. Não, boa tua tese. Ele nem deixou aqui. Não deixou, Por isso tá os caras com não conseguem entrar no vestiário. Assim, Eles ó, não entram. Repare, né, esse cenário que o Tiger montou, ele não existe no histórico do presidente Romildo Bolzano. Esse de implodir tudo e cair tudo, nunca aconteceu. Mas ele nunca tava Ou na cai o segunda divisão, treinador, ou cai o vice, que na verdade nem cai. Na maioria das vezes houve uma... Como é que vou dizer Não, mas assim? quando o Paulo Foram Luz empurrados saiu, a se fazer. Não, mas peraí, quando o presidente assumiu o futebol, o Amadeu com o Amadeu junto, não tinham caído o Renato e Paulo Luz? Não, o Paulo Luz quis sair e aí o Renato depois foi demitido. Não, Só que assim, ó, o Ribeiro pega uma tese... O Duda saiu, né? É. É que nenhum dos dois saiu, né? O Ribeiro pega uma tese que, na verdade, o Baldasso tinha falado. Lembra que tu falaste no Donos da Bola, a gente ia da rádio, das 7 às 8 da noite. Hoje não tem, né? Só amanhã. Não, hoje, porque tem jornada. Tem jornada esportiva, das 7 às 8 da noite. O Baldasso tinha falado isso,
que era uma tese do Tiger. Agora lembrei, que o Baldassi elogiou dizendo, isso, o Inter, com 5 empates consecutivos, faz terra arrasada. E às vezes é importante tu fazer terra arrasada. Tu fazer, não, peraí, não tá legal, vamos nos cobrar aqui, vamos fazer. Uma grevezinha o Grêmio, aí passaram do ponto. Exatamente isso. O Grêmio pode ficar hoje a 5 pontos do primeiro colocado para subir na Série B do Campeonato Brasileiro, demitir seu técnico e é capaz de alguém chegar lá na entrevista e dizer, não, calma, tá tudo sob controle, tá tudo bem. Não, o Grêmio não precisa sabe fazer terra arrasada. Tudo que o Grêmio precisava ter feito desde o final... rebaixado e não fez? Eles não fizeram. O Grêmio não fez. A coletiva da noite que o Grêmio caiu para a Série B é uma coletiva em que não fiz. Estávamos em evolução, não fizeram. É uma coletiva de quem perdeu pro Esportivo no Campeonato Gaúcho na primeira fase. Por isso que o Inter é uma maravilha. Uma terra arrasada por dia. Todo dia tem uma terra arrasada. Se tu não pagar o salário dos jogadores por 3 meses, complica um pouquinho, né? Tem uma ideia, isso serve também para o diálogo com relação ao que aconteceu com o Internacional. A gente precisa respeitar o poder do coletivo, a força do coletivo. E o coletivo, neste caso, é o torcedor. Quando tu faz uma espécie de unanimidade em relação ao que as pessoas estão vendo, com o que está acontecendo no Grêmio, tu precisa respeitar. O Grêmio não pode ser um apêndice de entendimento, não pode ser uma bolha. Certa vez o presidente do Grêmio disse que 5% das pessoas criticavam o que ele fazia. Eu nunca me esqueci disso, porque ele começava a receber uma crítica voraz no início de 2021. Ele começava a receber uma crítica voraz dos torcedores, e ele disse, não, eu não me preocupo com isso, que é 5%. E naquela hora, o pensamento que eu tive foi o seguinte, é 5%, mas 5% de gremistas. A crítica, então eles têm que ser respeitados. Hoje nós estamos falando de 99%. Ou mais, que estão tendo o entendimento de que as coisas não estão caminhando bem no Grêmio. Quando o Grêmio continua com o discurso de que não está entendendo o que está acontecendo, tem algo errado que precisa ser mudado. Por isso é que eu acredito em mudança independente do resultado. Fala, Baldassi. Aí tá. Fichas vão cair hoje à noite em relação ao Grêmio, ou pro bem ou pro mal. E vai ser importante pro Grêmio. O César tem uma tese brilhante, e eu concordo com ela. O Grêmio não soube entender a Série B. Tem uma entrevista que viralizou do Lisca, falando que é completamente diferente e tal. A tese do César, ela é fantástica. Eu falei esses dias aqui que quando eu vi Cruzeiro e Grêmio, pela primeira vez na minha vida, eu não conhecia um jogador do Cruzeiro. Do Vasco, hoje à noite, eu conheço 2. Só que ambos que ponteiam a Série B têm uma característica muito específica e optaram por essa característica: saúde. O Vasco hoje até tem um Nenê, que é um vovô. E tá? todo mundo corre para ele. Todo mundo corre para ele. Saúde. O Grêmio não soube entender na sua concepção de grupo que na Série B isso é mais importante que qualquer coisa. O Grêmio é o contrário. O Grêmio está apostando hoje à noite em medalhões, em senhores, com todo respeito, em cavalos cansados. O Grêmio está apostando nisso, que é o contrário do que o Cruzeiro e o Vasco estão fazendo na Série B. Por isso que eu acho que hoje à noite caem fichas no Grêmio. JB. Na chegada no Rio de Janeiro, Meneghetti, aí é uma informação, a direção gremista admitiu uma reunião com o técnico Roger Machado ontem. Ontem é terça-feira, terça. A diretoria se reuniu com o treinador. Segundo a versão oficial, trazida pelo presidente Romildo, inclusive, o Grêmio não fez necessariamente cobranças ou exigências. Quis ouvir do Roger o que ele precisava para melhorar o time e, a partir daí, evoluiu nas conversas com o treinador. Pontos. O Grêmio acha que falta competitividade para o time. E isso foi colocado para o Roger. E segundo a versão da direção, a declaração é a seguinte. Pergunta, o Roger pode cair? Não estamos pensando nisso. Mas os resultados têm que vir. Bom, em cima disso, segura um pouquinho, Ribeiro. Em cima, nós vamos ter mais tempo para falar de Grêmio, vamos falar de seguida da greve. Em cima dessa informação do JB, que eu mudei o meu palpite na KTO.com. Olha aqui, ó, bota aquela barrinha mágica aqui, Chiclé. Beleza, ó. Donos TV é o teu cupom promocional. Atenção, a KTO não tem aplicativo. KTO.com é rápido, cadastro simples. Usa o cupom promocional Donos TV que tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Os caras têm um atendimento aos seus clientes maravilhoso. Tu não fala com um robô, com uma máquina de respostinha, Ctrl-C, Ctrl-V. Não, se tiver alguma dúvida, eles têm um Instagram também bacana, KTO.com. E aí tem uma infinidade
né, de entretenimento lá dentro do site da KTO.com. Em cima disso, em cima de eu observar um Vasco balaqueiro se achando, né, você acha que está sobrando na Série B, César, é que ontem eu estava meio amargo, eu te confesso isso. Eu mudei o meu palpite, né, eu mudei o meu palpite para hoje, em cima de todas as informações que a gente está falando, mobilização, reunião do presidente Mozan com o Roger, com o Denis Abraão, Serginho Vaz, Diego Serri. O Vasco vai ganhar o jogo de 1-0. Não vai ser mais do que isso. Este é o meu palpite na KTO.com. CCD. Meneghete, eu disse ontem, não tinha sonhado ainda, porque eu não tinha dormido de domingo para cá. Essa noite eu não consegui sonhar, mas tive uma visão. Um insight. Uma visão. Um insight. Tá, só para entender, desde domingo tu não dorme? Não. Quando o Grêmio perde, é uma promessa que eu faço, eu não durmo. O cara do caixa do Internacional do Financeiro lá também não dorme há 3 meses. O cara não dorme há 3 meses. O cara que não dorme não consegue sonhar. Não, eu estou dizendo isso porque eu sonhei no cruzamento do Léo Pereira pro gol do Churinho aquele dia, acertei aqui. Exatamente. Eu conheço um cara que dorme acordado, que sonha acordado. E hoje tu sonhou o quê? O Edilson, velocista, chegando na linha de fundo e cruzando pro Benítez, que vem a 100 por hora para concluir e fazer o gol, é isso? Não pode entrar de carro não pode entrar de carro no estádio, Isso aí Baldassi. também não. O Benítez joga de mochila, né? O cara entra de mochila, tem que botar o número da mochila, não é na camisa. Mas o Grêmio vai ganhar 1-0 hoje, Baldassi. Gol de quem? Falta. De Benítez de falta. Porque falta, a bola é parada, dá tempo dele chegar. Sim. Então é 1-0, gol de Benítez de falta. CCD vai quebrar a rádio ao meio hoje. Tá bom. Baldassi, o teu palpite, aquele palpite com toda a tua lucidez. 3-0 Vasco da Gama. Para, Baldassi. 3-0 Vasco da Gama. Duvido tu jogar isso na KTO. Eu duvido tu botar os pila lá. Jogo e vou botar uns pila bom. Vou botar uns pila bom porque a odd é boa. Eu olhei ontem e vou botar uns pila bom. Ribeiro Neto. Voltando à minha tese, que não foi tão brilhante, porque Baldassi só Baldassi superou. nos humilhou. Hoje a gente tá se elogiando, Humilhou né? todo mundo. Hoje parece até que a gente se gosta, né? Atenção, pessoal, não é verdade. Isso é claro. É verdade. Eu vou apostar na KTO pensando em Mega Sena, porque eu vou apostar bons pilas na vitória do Grêmio por 3-1. Grêmio 3-1. Amanhã tu não vem, né? Vamos deixar bem claro isso. Né? Amanhã tu não Ganhou vem. na Mega Sena. Me agradei muito, até vou vão ser- compartilhar contigo mesmo o jogo. Vão Gostei ser disso aí. 2 Mega Senas juntas. A do Roger, a tua tese, que acertou, tá escalando bolinha pra acertar o time, e a tua. É isso aí. JB, nós vamos agora ouvir o palpite do Tiger Junk, JB. Tá bom? Vai lá, Tiger. Nenê e Gabriel Peck, 2-0 Vasco. Para com isso, para com esse teu pessimismo aí, que 2-0, segundo gol. Ontem eu tava com esse 2-0 aí, achando que o Vasco ia ter facilidade. Segundo gol, ó, o VAR foi cancelado, é só 1-0. Esquece isso. João Batista Filho. Eu, como sempre, eu sou um cara muito dividido, sou um cara muito ponderado, então eu não fico com opiniões radicais tipo vocês, assim. Mas eu confesso o seguinte, tá? Eu não queria mais uma crise no Grêmio, mas o Baldassi me levou à reflexão, e eu admito isso. Talvez esse é um casamento que ele precisa acabar pro bem de todo mundo, e olha que eu sou o cara que não peço, Mas não qual peço dos demissão. casamentos tem uns 4 que precisa acabar lá dentro? O do Denis com o Roger, com o presidente Romildo, do Roger, talvez, por incrível que pareça, talvez o melhor seja o Vasco ganhar hoje pra dizer, gente, não dá mais, vamos recomeçar aqui. Secadorzinho. Não. Temos um secadorzinho. Eu estou aqui. pensando no bem do Grêmio. Que bem do Grêmio. Não, O bem do Grêmio é ganhar o Paulinho o me jogo. diz, o Ribeiro e o Baldassi querem quebrar o sueco. 36 pila tá pagando a tua aposta. 36. Se tu colocar aqueles 5 mil que tu costuma apostar na KTO, tu nem vou fazer a conta Vou aqui. botar 100zinho e ganho 3.600. Não. Tá. 36 tá pagando a tua também, o teu 3-1 Grêmio. Churrasco 36. Tu tá acostumado a colocar lá 1.500, 2.000. Aqui, ó. Deu, tu Churrasco resolve. garantido. Tu Posso dar resolve uma o teu tarefa? final de semana com 70 pau, tu acho que resolve, né? Claro. Faz um financiamentozinho pra quitar o resto ali. Aí vou poder comprar as tuas carnes. A principal tarefa do Paulinho agora é saber qual é a minha odd. Qual é a odd do César? 1-0 gol do Benítez. 92. 92. Bota 1, volta Com o 92. gol do Benítez aí, E sabe que as odds simples do jogo, elas estão apresentando uma paridade. Quem está apostando não está considerando o Vasco favorito Mas pro jogo. por quê? Tá pagando parecido com Porque o Vasco também, que foca em Tem uma mim. mobilização. Fede de O time do luz, o Vasco é Vasco fede. Tem uma de mobilização luz. do Grêmio extraordinária. mas pra esse assim, jogo. ó, Mas o daí time do Meneghete, Vasco... Eu não concordo com isso. O Jorginho ontem, Jorginho, o nome dele, o técnico do Vasco. Zé Ricardo. O Zé Ricardo, perdão. Pô, tu não lembra do Zé Ricardo? Isso, do Jamais Inter, vou do esquecer. Inter. O Zé Ricardo ontem eu li a entrevista dele e disse assim: é o pior momento para enfrentar o Grêmio, esse é o pior jogo. Não, ninguém me convence que quanto pior tu tá, mais perto de sair da Esse é o desgraça. respeito. Hã? A camisa do Grêmio Esse é o ainda- pior Eu quero te momento pra dizer o enfrentar o seguinte, Grêmio. já que tu não fala, tá? Eu vou dizer. Por mais que tu não admita, a camisa do Grêmio ainda impõe respeito.
Tá? Respeite o Grêmio. Populismo Tu parado. sabe, Meneghete, tu percebeu que ninguém apostou no empate, né? E tá até na nossa interativa. Eu tenho muita curiosidade de saber o que vai muda nada. acontecer se empatar. Não muda nada. Tá, mas e se for um empate que nem o do Inter com o Atlético Goianiense, tomando um chocolate? Não muda nada. Não, mas empate pra ser que nem o do Inter com o Atlético Goianiense tem que estar com 3 meses atrasado. O Grêmio não tá com 3 meses atrasado. Não, aí todo esse cenário hoje. Se Bota acontecer assim, ó. um empate, todo esse cenário que está aqui é só transportado para o Eu acho que se empatar tomando um totó, cai. Não, se Sabe qual tem empatar sido- o jogo, aí entra a camisa. Aí entra a camisa. Sabe qual tem sido a principal... O Vasco tem um time ruim, mas tem Tá, a camisa. vamos, eu tenho que chamar o Tiger, Jante. É rapidinho aqui. Sabe qual tem sido o principal elogio que eu acho que nós, repórteres, devemos ao Mano Menezes? Nós somos obrigados a fazer isso. É que o Mano Menezes vai para a entrevista coletiva. Tô falando como repórter aqui. Não vai como como sócio? Não. Como jornalista, como todos vocês. Tá. O Mano vai para a coletiva e diz assim, não jogamos bem, não merecemos a vitória, como ele abriu falando. culpa é minha. E aí ele disse assim, a culpa é minha, é tática ou não sei o quê. E aí bota dos jogadores o que tem que botar, dele o que tem que botar e tal. Sabe qual é o problema? É que o Grêmio tomaria um totó do Vasco da Gama, vai o Denis Abrão reclamar de arbitragem e outras pessoas dizerem, o presidente Romildo ou o empate Roger, foi bom. dizendo que o Grêmio merecia a vitória. Isso é injustiça. O Grêmio não admite seus problemas. Injusto com o No Denis último Abrão. jogo O falou Denis um Abrão pouquinho. toda hora fala mal dos jogadores, rapaz. Ah, não. Toda hora. Então. Nunca mais o Grêmio vai jogar assim. Não, Falta isso não é o atitude. Grêmio. Vai mudar. Vamos lá, Tiger, vamos falar da greve dos jogadores do Internacional. Um resumo do que aconteceu após o término do Donos da Bola ontem, meio-dia, Meneghete. Por volta de 1h30, minutos depois que o programa terminou, os jogadores começaram a chegar no CT Parque Gigante. E ali houve uma reunião entre jogadores e direção. E nessa reunião, o imbróglio ele foi acertado, Meneghete. A direção pagou 2 dos 3 meses que devia de direitos de imagem. E a partir disso, os jogadores voltaram para o treinamento e participaram de uma atividade ainda na tarde de ontem. O presidente Alessandro Barcelos emitiu uma manifestação, uma curta entrevista coletiva, onde ele fala sobre o assunto e a gente ouve o presidente Alessandro Barcelos. Nós somos surpreendidos, né? Eu não estava aqui no estádio, nem no CT, o Papaléu também, naquela hora, início dos trabalhos. Esse assunto chegou para mim por volta de 10 horas, mais ou menos, e como nós estávamos, tanto eu quanto o Papaléu, em atividades, nós encaminhamos junto com o William Thomas, que estava conversando com eles naquele momento, que era importante a gente esclarecer esse assunto, para que não ficasse nenhuma dúvida, como sempre fizemos. Os jogadores, por óbvio, têm o direito a este contrato, que é um contrato de imagem, né? Então, portanto, não vou eu aqui fazer juízo quanto ao direito, né? E a legitimidade de algum tipo de manifestação. O que nós nos surpreendemos foi que esse assunto estava sendo resolvido, né? Nós tivemos aí uma operação que estava acontecendo de ingresso de recurso e ela poderia acontecer tanto ontem, quanto hoje, quanto amanhã, nesses 3 dias. Até foi bom nesse aspecto, para que a gente possa deixar bem claro para quem chegou, porque aqui no Internacional é difícil a vida. Aqui no Internacional não é vida fácil. Aqui no Internacional não tem dinheiro sobrando. Se surpreendeu, mas não foi consensual? Se surpreendeu com o quê? Falou 2 vezes. Até foi bom. Bom, eu não vi nada de bom. Se o presidente viu, palmas para ele. Presidente Alessandro Barcelos, porque eu tenho toda admiração e respeito desde os tempos de presidente do Detran. Aliás, ele foi um bom presidente do Detran. E eu não dou bola para partido político, para figura, para estrela, para não ter estrela, não tem vinculação partidária. Então não é isso que interessa. O presidente Alessandro Barcelos, quando presidiu o Detran, fez um bom trabalho de prestação de serviço ao Estado do Rio Grande do Sul. Presidente, o presidente tem que entender o tamanho da cadeira que ele ocupa, o tamanho do cargo. Limitar em 4 jornalistas para que lhe perguntem numa entrevista coletiva num momento tão sensível e tão emblemático como este. Pior ainda, presidente, limitar uma pergunta para cada um. O senhor é um dirigente preparado. Então já tem uma experiência de clube suficiente para conversar. O Inter acabou de contratar um diretor de comunicação, que aliás eu falei com ele e disse que faria essas críticas. Para que contratar um diretor de comunicação novo? Alguém que vem de veículo de comunicação, portanto esteve do lado de cá, se é para limitar como se colocasse um cercadinho. São só 4. Os outros não são jornalistas. Os outros não perguntam. São só 4. E ó, é uma pergunta para cada um. Mas o que é isso? No momento sensível, presidente?
Será que o senhor não tem capacidade para responder a todos os questionamentos? E o mesmo vale para os jogadores do Internacional, escondidinhos numa nota. Olha, vamos botar uma notinha aqui. Bota essa notinha lá, é o que a gente pode falar. Assumam! Ou tem líderes este grupo, e é mais do que um, eu imagino, coletiva ontem, depois do treinamento, para responder a todos os questionamentos. Valentia de rede social não significa quase nada. Valentia de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de nota. Eu quero é valentia dentro de campo, contra o Globo, no Grenal, na Libertadores, contra o Olímpia, na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro. E neste momento de greve, que assumam a sua condição, sentem lá e encarem a imprensa para se comunicar com a torcida. Fala, Baldasso. Os jogadores do Internacional estavam absolutamente corretos no conteúdo, mas erraram demais na forma. E o Tyson, que ontem fez uma manifestação no seu Instagram, uma manifestação meio atrapalhada, meio sem sentido, porque ele abre brabo que ele foi taxado como líder de uma rebelião e depois ele bate no peito dizendo batam em mim, como um líder. Então, foi todo mundo muito mal ontem. A nota dos jogadores foi patética, a manifestação do Tyson foi sem sentido e a manifestação que iniciou a tarde do presidente, ela consegue se contradizer na mesma frase. Ele começa dizendo uma coisa que foi surpreendido e termina dizendo que foi consenso. Então, foi terrível. Todo o processo foi muito mal conduzido. E o que fica é o que mais me preocupa. Vocês têm que entender o seguinte, neste momento, imaginem esse círculo aqui, ó. A direção não tem boa relação com os jogadores, que não tem boa relação com a torcida, que não tem boa relação com a direção. Se tu fizer o círculo ao contrário, a torcida não confia no grupo, que não confia na direção, que a torcida não... Vocês estão entendendo? Se quebrou tudo. Se quebrou todo o processo. Torcida, jogadores, se quebrou tudo. Por má condução da direção, que colocou uma cereja no bolo da incompetência que ela é desde o dia 1º de janeiro, quando assumiu no ano passado. Como é que se resolve isso a partir de agora? Vocês têm consciência que os jogadores do Internacional, se errarem um passe em campo, vão ser vaiados. O maior ídolo da torcida do Inter hoje é vilão, que foi o Tyson. Hoje é vilão. Como vai se resolver isso? Se quebrou muita coisa. Eu temo pelo restante da temporada, pela má condução desse processo todo. Ô, Beneguete, eu não sei se nós vamos colocar na tela a nota, tá? Pode botar aí, Paulinho, por favor, a nota. E daqui a pouco eu quero que o Tiger chame pelo menos um trecho aí do depoimento do Tyson na rede social. No segundo... chamado roteiro aqui, ó. No segundo... Mas eu quis fazer esse nariz de cera porque acho que é bonito, entendeu? Vai. Para de me criticar. Corneta. Olha aqui, ó. Após alguns meses, eu vou fazer porque acho que é importante. Após alguns meses com valores em atraso, Segundo parágrafo. vínhamos conversando com o clube, sem vazar nenhuma informação, tá? Que vazou, né? Preservando a imagem da instituição e buscando solucionar de forma interna o problema. Então, havia um problema que estava sem solução. Isso repercutiu dentro de campo, a gente não sabe, tá? Não, Hoje, eu tenho opinião que repercutiu segunda-feira, tá? Hoje, barra em comum acordo, foi cancelado o treino da manhã para que a direção propusesse alguma solução concreta e definitiva. Sabe o que significa esse segundo parágrafo? Eu vou no popular, tá? Porque ela está com palavras mais rebuscadas e tal. A direção foi colocada contra a parede e o instrumento para isso foi a pressão para não treinar. Porque esse comum acordo é a mentira da nota. É mentira isso aí. Porque quando tu é surpreendido, Beneguete, eu imagino, é que tu não sabe, né? Claro. Eu fico assim, aí eu sei, mas fui surpreendido. Não cola uma coisa na outra, tá? Então, não é verdadeiro isso. Então, isso aqui é gravíssimo. Porque a direção do Inter, a partir de agora, o senhor presidente Alessandro Barcelos sabe que em qualquer situação que ocorra de novo, esse grupo vai se portar dessa maneira. Então é por isso que isso não se encerra aí. Claro que não. Né? Então, se foi capaz de fazer isso nessa situação, o que é capaz de fazer em outra situação? Então, esse é o questionamento isso da aí torcida. é gravíssimo. Eu imagino que essa seja a razão da reunião de hoje. Porque há um problema... Eu vou me informar. Tem uma reunião hoje às 5h30 da tarde, convocada pelo presidente do Conselho Deliberativo do Inter, Sérgio Julen, que vai envolver os membros da atual direção do Internacional, com o Conselho de Gestão, um representante de cada movimento político, inclusive os da oposição, e ex-presidentes do clube.
né? Existe uma pressão muito forte nesse momento, a direção vai ser cobrada, explicações serão dadas. Existe um movimento de consulados do Internacional se organizando para pedir o impeachment do presidente do Inter, que eu acho até que não se caracteriza. Incompetência não gera impeachment. De qualquer maneira, essa reunião de hoje vai ser o fechamento de todo esse processo horroroso que o Inter passou. Só quero dizer sobre isso, eu acho que o caso não tem nada que tangenciar, que se especular a possibilidade de impeachment. Esta é a minha opinião, não precisa ser a opinião de todo mundo aqui, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem fundamento legal, os caras estão fazendo para jogar para a torcida. Tu pode até achar que isso é uma obviedade, tu também. Mas escrachado desse jeito, a direção ficou refém dos jogadores. Tá bem, também acho. Eu queria essa Aí relação... é uma obviedade, mas escrachado. Mas essa relação, uma nota assinada por jogadores, ela tem que ter... Não é assinada, tá? É uma nota que... Tá, mas é deles, né? Sim, mas pode ser só de alguns, né? Aquela nota ali tem um erro, que tu utilizasse a expressão mentira, que eu não sei se é mentira ou verdade, mas que ela contrapõe o que disse o presidente 2 horas e meia antes. Portanto, ela contrapõe, que é o quê? Todos os jogadores estavam atrasados, todos os jogadores tinham alguma dificuldade e estavam negociando. O que não é verdade, ou melhor, o que diz, o presidente disse que alguns jogadores 50%. No direito de imagem. Pois é, mas não todos. Isso, metade. É diferente a relação. Por que eu coloco isso? E aí eu pego exatamente essa tua relação, que ontem tu falaste sobre isso também, que é essa relação torcida, direção, jogadores. Ou toma uma atitude, e é uma atitude que parte obrigatoriamente da direção, ou quem vai perder a paciência não é o grupo de jogador que vai ficar braminho com direção, é o torcedor que vai largar. O torcedor está olhando isso aí e está dizendo, cara, esses caras são tudo louco, eu tô fora disso. Meneghetti, ontem o JB falou um negócio no programa, tangenciou um assunto e eu não concordei com ele, só que eu refleti e ele está certo. Nós temos que discutir a participação do Paulo Autuori nesse processo. O Paulo Autuori foi contratado pelo Internacional e todos nós saudamos por quem é o Paulo Autuori e saudamos pela função que ele executaria, que era de coordenador técnico, que o Inter tinha prometido lá na campanha do grupo que assumiu o Inter e nunca tinha sido cumprida. O que faria esse coordenador técnico? Ele seria, entre outras questões administrativas de vestiário, seria o elo entre direção e jogadores, para que não houvesse ruídos, para que chegassem as coisas certas e bem conduzidas de lá para cá e daqui para lá. O Paulo Autuori participou desse processo? Isso aí faliu, nesse momento faliu. O Paulo Autuori ontem, por exemplo, vou desenhar uma situação para vocês. No vestiário, antes de começar o treino, que não aconteceu, o Paulo Autuori estava lá? Provavelmente sim, ele chega junto com os jogadores. Ele tomou a iniciativa de dizer, pessoal, calma, vamos resolver de outra forma. Entre para treinar, senão vai virar notícia nacional e eu vou resolver para vocês. Ele fez isso. E se fez, os jogadores não atenderam, é grave também. Ou ele não fez, mais grave ainda. Eu quero entender o que o Paulo Autuori fez nesse processo. Tá, fala, JB, que eu vou chamar o Taigor lá depois. Chama o Taigor, senão me atrapalha. Tá, Taigor, vamos falar aí. Eu quero que tu reporte o chilique que o Tyson teve na sala de imprensa e a gente já coloca aí o que ele se manifestou na rede social, por favor. Em determinado momento, Meneghetti, os jogadores chegaram no CT e 3 jornalistas estavam dentro da sala de imprensa. Eu vou citar eles aqui porque foram eles que presenciaram essa situação. O Alexandre Ernest, do Vozes do Gigante, o Bruno Ravazoli, do Globoesporte.com e o Gustavo Berton, dos canais ESPN. Os demais jornalistas, eu inclusive, a gente estava na rua acompanhando a chegada dos jogadores ao CT. E o Tyson abriu a porta que dá acesso da sala de imprensa ao vestiário, abriu a porta, vindo do vestiário para a sala de imprensa, colocou meio corpo para fora e disse: quem disse que eu liberei, quem foi aqui que disse que eu liderei rebelião? Os 3 jornalistas falaram: não, com quem tu quer falar exatamente? Eu quero falar com quem disse que eu liderei rebelião. Assim fica, soltou um palavrão. Os jornalistas que estavam sentados, e a uma distância de 2, 3 metros, se levantaram. Não, mas esclarece aqui então o teu ponto de vista. Dá uma entrevista pra gente, dá uma declaração. E se dirigiram até o Tyson. E quando se levantaram, o Tyson virou as costas e saiu da sala de imprensa, foi pro vestiário. Ele não se manifestou ao longo de toda a tarde, não deu entrevistas, foi procurado para dar entrevistas. Eu procurei pessoalmente o empresário dele para que ele falasse publicamente. Não houve resposta nesse sentido, mas depois de noite o Tyson deu uma declaração em seu Instagram e a gente repercute agora aqui no Donos. Sobre isso tudo, sobre esse episódio que aconteceu hoje, eu vim aqui como capitão
e vim aqui dar minha palavra. Muitas coisas aconteceram e me colocaram como líder de uma rebelião que teve dos jogadores, mas nada disso aconteceu. Foi uma conversa e a gente já se acertou, a gente já treinou hoje à tarde. E como eu venho dizendo sempre, eu sou capitão e tenho que sempre dar minha cara à tapa e estou aqui novamente sobre as coisas que vêm saindo, sobre o que a imprensa vem colocando. Isso tudo que a imprensa está colocando, se vocês quiserem acreditar neles, vocês têm todo o direito. Mas se quiserem me criticar dentro do campo, fora do campo, à vontade. Quem me conhece no meu dia a dia sabe a pessoa que eu sou, sabe o ser humano que eu sou. E outra coisa, querem me criticar, critique a mim. Deixa minha família de fora. Minha esposa está com 7 meses de gravidez. Deixa minha esposa de fora, deixa minha mãe de fora, deixa minha família de fora. Critique a mim. Pode falar que eu não estou rendendo dentro do campo, pode falar qualquer coisa. Mas também não acredito em tudo que está acontecendo, tá bom? Grande abraço ao torcedor colorado de verdade. Sabem quem eu sou. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês. Valeu. Já vamos falar sobre isso. Eu quero condenar críticas à família, amigos, esposa, mãe do Tyson e a qualquer jogador. Esta é uma atitude que tem que ser repudiada e não cabe neste momento. Aliás, não cabe em nenhum momento. Quando o Kehler, o Alexandre Alemão e o Estevão chegaram ontem no estádio Beira-Rio para trabalhar, para treinar, eles decidiram organizar essa greve. Gente, a informação do Tyson é informação. Ele é o capitão, ele é uma liderança, ele tem posicionamento. E ninguém achou que foi o Tyson. É porque a gente sabe que foi o Tyson. Esta é a informação que chegou. Ou vocês vão imaginar que o Estevão, o Kaique e o Wesley Moraes, que vive no Beira-Rio há 30 anos, é que organizaram este movimento. Mas é óbvio que não foi apenas o Tyson. E até eu tive a informação de que o Alan Patrick também estava junto com ele, o respaldando, e outros jogadores. Esse é o primeiro ponto. O segundo, Tyson, chegar na sala de conferência, abrir a porta, dar 2 ou 3 berros, ter um chilique, e quando foi chamado pelo jornalista fechar a porta, não é atitude de líder. Não é uma atitude da grandeza da trajetória do Tyson, que está se colocando como líder desse grupo. Convoca uma entrevista coletiva, ou então vai lá conversar com os jornalistas, mas vai lá para conversar. Não abrir a porta, dar 2 ou 3 berros, um palavrão, fechar a porta e sair. Tyson, essa é atitude juvenil. Essa é a atitude de menino de 17, 18 anos. Não está à tua altura. Fala, Baldassi. A faixa de capitão é dada a um jogador de futebol, não é só para ele ir para o cara ou coroa e para ele levantar a taça quando ganha um título. Capitão é o líder do grupo. Capitão responde pelo grupo. Quando nós vamos fazer uma cobrança, uma atitude equivocada, a forma como o grupo conduziu o processo, nós não vamos cobrar. Vou citar os mesmos jogadores, o Kehler, o Estevão e o Alemão. Não é eles que nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar a ti, Tyson. Nós vamos cobrar a ti. Então a cobrança de uma condução equivocada da forma de cobrar o Internacional que vocês fizeram, a cobrança é a ti. E digo mais, tu saiu queimado, Tyson. Saiu queimado com a torcida. Essa é a verdade. Nós identificamos ontem, todos nós, em todas as nossas ações de interatividade com o público colorado. O Tyson saiu queimado nesse processo e era um dos grandes ídolos da torcida do Internacional. O Tyson, cabe a ti, Tyson, recuperar essa condição. E vou te dizer, não vai ser com vídeo no Instagram, não vai ser com frase de efeito, vai ser no campo. Ou tu conduz o Inter para uma realidade diferente dentro do campo a partir de agora, ponteando o brasileiro e ganhando a Sul-Americana, ou é irrecuperável. Cabe a ti, Tyson, ainda dá. Mas eu assino agora, tá? Contigo que o Internacional descubra um capitão só para levantar a taça. Eu assino agora. Tem isso aí, tem essa possibilidade. Traz um cara que ele vem aqui só para ser capitão, para levantar a taça. Tá valendo. Levanta a taça primeiro. César. Eu tenho uma ponderação para fazer para vocês. A gente criou uma geração de jogadores mimados, que não se pode falar nada. Quando tu fala, por exemplo, que um jogador está fora de forma, tu toma um tiro, porque, como assim? Está invadindo a vida pessoal. Isso. Quando tu fala que o Tyson tem uma forma de liderança que muitas vezes é fake, ela é só da internet para fora, tu também é criticado. E em cima disso eu queria posicionar vocês algo que aconteceu com o Grêmio e que de alguma forma acontece com o Inter hoje. Que quando o funcionário, o jogador ou o treinador assume a condição de definir quem é que vem, por exemplo, para o grupo de trabalho. O Tyson é que, em determinado momento, disse: ô Alan Patrick, vem porque aqui é tudo com a gente, agora é com a gente. Ontem a gente viu jogando pelo jogador, pela liderança de alguém, e não pelo trabalho, pelo contexto do clube, pela bandeira. Isso aconteceu com o Grêmio, com o Renato, em determinado momento, e agora acontece não só com o Tyson no Inter, já aconteceu em outros momentos. O Tyson veio a pedido do D'Alessandro.
Então, essas relações a gente tem que compor e começar a romper. O clube tem que estar acima das pessoas e nós estamos confundindo isso. JB. Sabe o que eu mais lamento, Meneghetti? E aí eu falo, é óbvio, é a minha profissão, mas é você que está do outro lado. Eu lamento o seguinte, por que não comunicam legal e transparente? Tu pode reclamar qualquer coisa de mim, Meneghetti, tu me conhece. Eu sou um mala, eu sou um chato, às vezes eu falo coisa errada. Tipo, eu falo pensamento... Fala mais sobre isso. Não, segue nessa linha que tá bacana. Eu tô falando de coração aberto aqui. Nunca, e quem me conhece sabe, eu sou um mala com a verdade, com falar... Às vezes eu falo até verdade demais que eu não devo falar pra pessoa, eu falo pra pessoa que é um erro também, tá? Mas por que o presidente... E aí tu falaste do Sequim, que eu concordo que há um erro, mas talvez... Por que o Sequim não senta lá e diz assim, que é o chefe de comunicação do Internacional agora? Chega lá e, presidente, vamos contar a verdade? Todo mundo já sabe a verdade. Teve o atraso, teve o negócio dos jogadores, fala assim, gente, olha só. Que ninguém contrapõe o jogador, JB. Não precisa. Acho que não precisa meter. Mas o Inter perdeu uma baita oportunidade ontem de desmascarar esse grupo. O presidente entende assim, os jogadores fizeram um movimento, vocês podem classificar como paralisação, boicote ou greve, nós viemos pra cá, negociamos com ele e conseguimos reverter, o treino vai ser à tarde. Pronto. Pode ser isso. É só dizer a verdade. Eu concordo com vocês. É só dizer a verdade. Eu concordo com vocês. Só que a gente entrega esse superpoder para eles. O jogador de futebol não pode ser, em nenhum momento pode ter vírgula. Ninguém pode falar de jogador. Eu nem estou necessariamente dizendo o que tinha que afrontar ou não. Só digo assim, todo mundo já viu qual era a verdade. Todo mundo já viu qual é a verdade. Todo mundo sabe. Todo mundo já viu. Não importa. Qualquer pessoa já sabia a verdade. Aí o presidente vai lá e conta uma situação que eu não quero chamar, o presidente não é uma má pessoa e não é um cara mentiroso, eu não quero colocar isso, mas entendam a licença poética aqui. Ele conta uma outra versão para tentar, supostamente, aliviar o clube. Só que fica mais feio, porque todo mundo está ouvindo, dizendo, a gente sabe que não é isso, presidente. E eu só não entendo o seguinte, por que o presidente não vai lá e não conta a verdade? Depois o próprio Tyson. Por que o Tyson não chega lá e diz assim, não precisa brigar? E, gente, olha só, quando a gente fala que o Tyson foi o cara que liderou, eu não acho nem necessariamente um erro, um acerto, não. É só uma informação. E eu não acho que o Tyson está pedindo o direito dele. Se atrasar, vou contar uma coisa para vocês, tá? Se atrasar o meu salário na Bandeirantes, eu não preciso, todo mundo que me conhece aqui sabe que eu não preciso do meu salário na Bandeirantes. Eu também vou ficar chateado, eu também vou ficar incomodado, talvez eu bata lá na porta. Ainda bem que a Bandeirantes é uma empresa mais organizada que o Inter, que não atrasa. Mas é normal isso. O que eu quero colocar é o seguinte... Por que o Tyson não foi lá e disse, gente, olha só, eu sou um trabalhador como qualquer outra pessoa, o certo é o certo, não chegou o nosso salário, nós fomos lá e falamos com a direção. O negócio, pra gente chegar aqui nesse ponto, estava insustentável, eram 3 meses, várias propostas nos fizeram, não cumpriram. Eu só queria entender por que nos tiram, desculpa o termo, jogadores de direção, vou usar uma licença poética, nos tiram para idiota. Sabe, comunica direitinho. Vou te dizer mais, tá? Penso que se os jogadores tivessem tido uma comunicação mais sincera e a própria direção, se o presidente fosse um pouco mais transparente, dizendo assim, gente, olha só, erramos, a nossa gestão errou, eu quero te dizer que este é o teu momento mais brilhante da história da TV Bandeirantes. Guarda. Não vou nem falar mais nada. Guarda, porque não acontece sempre. Vou ficar quietinho aqui tô te falando a verdade. Então. Parabéns. Não falo mais. Não, isso aí, fala a verdade. Qual é o problema? Os jogadores fizeram um movimento. Acho que, por exemplo, até poderia dizer, acho que greve é um exagero, classificar como greve, um turno. Foi uma reclamação, um protesto, uma paralisação, tal, e vida que segue. Tiger Junk, vamos lá. Olha só, Meneghetti, vamos falar um pouquinho de futebol, de campo agora. Hoje pela manhã teve treino e detalhe, né? O Tyson disse que a gente até se acertou com a direção e treinou, ou seja, havia um movimento para não parar, se não tivesse acertado, não teria treinado. Mas hoje teve treino de novo. Pela manhã, no CT Parque Gigante, o técnico Mano Menezes comandou uma atividade que mais uma vez não teve na integralidade o Alexandre Alemão. Ele se recupera de um edema muscular, Meneghetti. Ele não participou do treinamento de ontem e hoje participou apenas de uma parte da atividade. Mas ele ainda não está liberado para enfrentar o Red Bull Bragantino. Está sendo preparado para isso. A expectativa do Internacional é que ele seja preparado para isso. Mas até o momento ele segue no trabalho de retreinamento. Paulinho, vamos colocar a nossa enquete interativa aí projetando o Grêmio e Vasco hoje, 8 da noite, jogo que você vai acompanhar pela rádio Bandeirantes FM 94.9. Só a vitória serve, 66%. 66%. O empate está de bom tamanho, 1/3, 34%. Além da FM 94.9, o jogo do Grêmio hoje, também no canal do YouTube Esporte Band RS, agora todos entre amigos